Hoje a gente está aqui para resolver algumas coisas do nosso projeto, né? Mas antes de começar a resolver como é que vai ser o final do nosso projeto, que acaba agora 12 de julho, falta aí menos de um mês para isso, né? Eu queria conversar com vocês sobre a aula que a gente ganhou de presente da professora Daisy e da professora Maria Alice. Da professora Daisy, ela falou sobre o que mesmo? Centenário. Não, Sobre o tombamento. Claro, ela falou do centenário também, mas o assunto que ela trouxe para nós foi sobre o tombamento, né? O que é que vocês acharam? Deu para compreender bem o que é o tombamento? Sim. Deu? Para vocês o que é o tombamento então, que ficou assim, gravado assim, importante, porque vocês escreveram um texto e eu peguei umas falas desse texto e coloquei lá no blog, no nosso blog, né, do que vocês, da aprendizagem de vocês. Mas assim, nessa conversa informal, o que assim que ficou mais gravado para vocês na conversa com a Daisy? O tombamento faz parte da nossa história. Ele faz parte da nossa história. E o que é tombar um prédio? Não podemos demolir o prédio. Eu não posso demolir, eu não posso derrubar esse prédio. Por quê? Porque ele virou um patrimônio, público, é um patrimônio cultural, né? Faz parte, então, da nossa história. Eu acho que foi uma aula, a gente conseguiu colocar mais uma peça na nossa linha do tempo, né? Que foi o tombamento do Lauro Miller, que foi do prédio Lauro Miller, que foi em 1983, né? A professora Maria Alice trouxe o que para nós? Trouxe sobre a escola da República, ela falou um pouquinho também, mas ela falou principalmente da escola dos reis e rainhas. Que nome que a gente dá para essa época? Do Império, né? Então ela trouxe as escolas, falou um pouco das escolas do Império e depois ela falou até da nossa história aqui, como é que era aqui em Florianópolis, né? E coisa. Como é que era a escola na época do Império? Tinha que pagar para estudar em casa. Ou tu pagava um professor para ele ir te ensinar em casa, ou tinha casas com um professor que fazia um grupo, lembra disso que ela falou? E esse grupo pagava para esse professor na casa para poder aprender. Lembram disso? Qual é a diferença entre a escola do Império e a escola da República? A escola do Império tinha que pagar e era em casa. E a da República é escola e é pública. É pública. Quando é pública é para quem? É só para quem pode pagar? Para todos. É para todos, né? Ela deixou isso bem claro. Até ela falou que no início esse para todos foi meio complicado, né? Porque também estava saindo da escravidão, havia escravos ainda, escravos livres, ainda tinha esse fato histórico pelo meio. E aí o para todos levou um tempinho para ser para todos mesmo. Lembra que ela comentou isso? Mas a grande diferença entre a escola do Império e a escola da República é essa, né? A escola do Império tinha que pagar. E a escola da República é uma escola para todos, né? Todos têm direito ao estudo. Então acho que foi duas aulas assim bem aproveitadas, né? Que a gente teve, foi dois presentes bem legais. Eu e o André ainda convidamos mais duas professoras que vêm, o professor André batendo ali, ó, que vem ajudar a gente, que é a professora Ede, né, professor André? Sim. Que é a nossa professora de português, e ela vem trabalhar com a questão da escrita. Lembra quando a gente, lá no início do projeto, no início do ano, a gente foi na exposição da Escola da República, e vocês perceberam que a escrita do início da República, com a nossa escrita agora, ela é o quê? Igual? Ela é um pouco diferente, né? Então ela vai trabalhar com essa coisa da linguagem, essas diferenças na escrita e até na fala, e a gente, logo vocês vão receber a visita dela. E uma outra professora que vem nos ajudar também é a professora Cirlei,
que ela agora é professora de Geografia, Sociologia e Ensino Religioso na escola, que ela vem ajudar a gente a fechar a nossa linha do tempo. Então ela vai trabalhar com 50 anos da escola, quando foi feito, né, o que houve, quando a escola fez 50 anos, porque o que houve com a escola nos 100 anos a gente sabe. Por quê? Quem é que comemorou 100 anos da escola? Lauro Miller. Foi nós, não foi? Não foi nós que comemoramos? Então, essa história, como é que foi, a gente sabe. Todo mundo foi lá para a praça junto, né? Nós cantamos o hino, a gente comemorou essa... Então, ela está tentando resgatar essas comemorações ao longo do ano para estar fechando a nossa linha do tempo. Então, a gente vai receber também a professora Cirlei, que eu acho que vocês conhecem, né? Ela trabalha ali no ginásio, é professora de Geografia, ela também foi professora de História no passado aqui na escola, como veio a professora Maria Alice agora é professora de História e ela ficou com a parte de Geografia e Religião e à noite trabalha com Sociologia. Bom, quando a gente desenvolve um projeto, a gente tem um começo, o meio e o fim, né? É a mesma coisa quando tu vai escrever uma redação, por exemplo, que o professor pede. Toda redação tem que ter um começo, um meio e um fim. Por isso que quando às vezes o professor André pede para vocês descreverem como é que foi, é uma coisa que a gente sente que tem muita dificuldade, né, André? Então o projeto, provavelmente o projeto que o professor André vai estar criando para o próximo semestre para vocês trabalharem é em cima da leitura e escrita. Né? Acho que com certeza. Para a gente estar, que essa a gente detectou. É a prioridade. Que é uma grande dificuldade de vocês, assim. Então, o nosso projeto, que é o do centenário, né, onde começa a nossa história, que é o nome do nosso projeto, né, do nosso blog também, ele vai ter fim no dia 12 de julho. Fim não quer dizer, aqui do nosso projeto, que a gente não vai continuar estudando sobre a história de Lauro Miller. Nós vamos. A gente só vai fechar o nosso projeto, né? Mas vocês vão continuar. Vocês vão continuar vivendo a história, vocês vão estudar a história do Lauro Miller, provavelmente ano que vem de novo no sexto ano, né? Vai continuar. A gente só está fechando esse projeto. Então a gente veio hoje com uma missão de conversar com vocês sobre como a gente vai fechar esse projeto no dia 12. Nós vamos fechar esse projeto com um seminário. Vocês sabem o que é um seminário? Não? Não. Seminário, assim, vai ser um encontro nosso e cada grupo, nós vamos dividir, na verdade, em dupla, e cada dupla vai apresentar algo que a gente aprendeu dentro desse projeto, para depois a gente fazer uma conclusão final, tá? Então a gente trabalhou o que nesse projeto? A Márcia até anotou aqui, ó, algumas coisas do que a gente trabalhou, até para não esquecer nada, né? A gente começou trabalhando com o século centenário, lembram? Que a gente foi lá assistir, lá na internet pesquisar sobre isso, lembram? Das primeiras coisas que a gente trabalhou. A gente trabalhou com a vida do Lauro Miller, é ou não é? Agora, se alguém perguntar para vocês quem é Lauro Miller, todo mundo sabe. O Lauro Miller patrono, não o Lauro Miller escola, tô falando, né? A gente trabalhou com a vida do Lauro Miller. Até foi a opção da gente começar a nossa linha do tempo pelo nascimento dele, né? Até chegar ao centenário. Nós trabalhamos com a Escola do Império, né? E ainda recebemos a visita de uma professora para clarear. A gente trabalhou com a Escola da República, que a professora Maria Alice também resgatou um pouquinho isso, e a gente pesquisou. Lembro que também vocês foram pesquisar lá na internet, isso também. E a gente trabalhou com a Escola da República em Santa Catarina, que isso foi lá bem no início, que a gente até começou pela exposição e pelo livro, né? A Escola da República, que são 7 escolas daqui de Santa Catarina. A gente trabalhou com a história do Lauro Miller lá na inauguração, né? Qual foi o dia mesmo que foi inaugurada a nossa escola? Diga ela. 1912. Foi o ano, né?
E que dia, vocês lembram? Dia 24 de maio foi inaugurada essa escola. A gente trabalhou com tombamento com a professora Daisy e trabalhamos com a questão do centenário num todo. Foi ou não foi? Foi essa a nossa aprendizagem. Então, como é que a gente vai organizar esse seminário? Que são apresentações. A gente dividiu em oito temas, né? Foi dito ali pela professora, em 8 temas. E como somos em 16 alunos, vai ser em dupla, é ou não é? Então, cada dupla vai pegar um tema desse, depois a gente vai sortear, né, André? Ou vocês vão se achar, depois a gente vai se organizar nisso. E essa dupla vai estar trabalhando com a professora Márcia de que forma vai apresentar esse tema. Então, por exemplo, se o Tiago e o Marcos são uma dupla, vamos supor, tá? É um exemplo. Eles pegam o tema século ou centenário. Eles vão arranjar uma maneira de apresentar o que eles aprenderam sobre isso para vocês. Que vocês também já sabem. Só que eles vão fazer tipo um produto final, um encerramento, né? E vão trazer para vocês em forma ou de vídeo, ou de PowerPoint, ou de texto, ou de fotografia. Cada dupla vai achar, ou de cartaz, cada dupla vai achar uma maneira de apresentar esse tema para toda a sala de aula. Isso no dia 12. Então, no dia 12, a gente vai entrar em contato até com os pais, né, André? Para ninguém faltar nesse dia, para nós fazermos um encerramento bem legal, né? Sobre essa nossa aventura em cima desse projeto onde começa a nossa história. E aí, cada dupla vai estar fazendo isso com a Márcia, porque nós estamos com uma dificuldade agora no nosso laboratório de informática. A gente está sem, né, o laboratório de informática, eles estão fazendo uma manutenção lá. E vocês vão trabalhar na sala da Márcia, tá? Porque o computador da Márcia está funcionando. Então, o que vai acontecer? O professor André vai continuar com os outros alunos em sala, trabalhando com os conteúdos, e eu vou trabalhando com cada dupla, e cada dupla no dia 12 vai fazer surpresa para toda a sala de como vai apresentar o seu trabalho. Pode ser assim? Gostaram da ideia? Sim. Estou achando vocês desanimados. Gostaram ou não gostaram? Sim. Então aí a gente termina dessa forma. Pode ser? Pode. Estava pensando no dia 12, quem sabe a gente fazer também uma comemoração assim, ou fazer um coquetel entre nós. Fazer um dia bem legal, assim, um evento bem legal. O que tu acha, André? Eu acho legal, mas acho que eles não vão querer. Então estamos desanimados. Podemos organizar isso? O que é um coquetel, pessoal? Coquetel O que é, Jonathan? quando... Mande comigo. Não. Quando é pra festejar alguma coisa? Isso, aí a gente pode organizar através de uns aperitivos, né? De refrigerante, de uns salgadinhos. A gente podia organizar isso e convidar até algumas pessoas que eu penso que a gente poderia, nesse momento, convidar a família de vocês também para vir ver. O que é que vocês acham? Vamos convidar a família de vocês para ver esse momento? O Thiago, não. Não, mas não vai querer vir. Aí a gente convida a família, pode ser também? Pode levar um amigo, alguma coisa assim. Pode levar irmã. Pode, é da família. O amigo precisa ser um grande amigo teu, é isso? Aí a gente conversa direitinho, combina, porque a gente precisa também ter um número, porque o nosso auditório, eu já reservei o auditório, a gente tem que reservar um mês antes para conseguir, né? E aí o nosso auditório não tem espaço para muita gente. Mas pode levar só uma. Qual é o dia que é o encerramento do nosso... Dia 12. Não, dia 12 de julho. Tá? Ainda falta quase um mês, então, né, uns 20 e poucos dias. Então, a gente tem bastante tempo para se organizar. Tá bom? Topam esse desafio? Sim.
Gente, eu queria só para terminar, voltar um assuntinho com vocês de um tempo lá que a gente falou sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá dos direitos e deveres, lembram? E aí eu disse para vocês que a gente ia estar perguntando como é que está a relação com vocês. Vocês estão conseguindo falar com as crianças lá, que se batem ou fazem aquela brincadeira de lutinha lá com os pequenos? Vocês fizeram isso? Alguém fez isso? Chegou a fazer? Não? Você não vai para lá? Tá, mas se vocês verem alguma coisa assim, vocês ajudam, né? Outro dia, antes de eu pra falar isso, eu acho que foi a segunda vez que eu vim aqui na escola. Daí eu vi um gordinho lá que sempre vem com óculos e topete, um outro pequeno moreninho e daí o gordinho tinha um amigo que queria pegar o pequenininho pra bater. Daí ele falou, não bate. Daí eu fui lá ver o que estava acontecendo, eles queriam brigar, daí eu falei pra separar. Isso mesmo, Eu legal? eu tava brigando até me separei. Isso. Eu É, porque ele quer ajudar. Ele brigou? Não, ele não, a guria que Ah, tá, e vocês ajudaram ajudou. Então assim, ó, por quê? Porque a gente tem que plantar a sementinha da paz, né? Do respeito. Então é muito bom saber que vocês estão preocupados com isso, né? E tentando fazer isso. Certo? Então, eu e o André vamos sentar depois com vocês, que eu acho que isso não precisa estar filmando, né, André? Pra gente ver a divisão, que dupla vai ficar, tudo direitinho, pra gente ver aí cada um. E aí nós vamos começar já, logo na segunda-feira, esse trabalho comigo, tá bom? Até pra gente fazer uma surpresa também pro professor André, né, do que a gente tá aprontando. Certo? É. Então tá.